George Clooney. Só de ouvir o seu nome uma vez, já se evocavam imagens de classe, charme e o último verdadeiro cavalheiro de Hollywood. Para milhões de pessoas em todo o mundo, não era apenas um ator. Viam nele um símbolo de elegância natural. Um galã de cabelos grisalhos que parecia desafiar o próprio tempo. A sua simples presença no ecrã iluminava qualquer ambiente, deixando o público cativado, encantado e convencido de que ali estava um homem que tinha tudo. Desde o papel do Dr. Doug Ross em Plantão Médico, que o tornou um nome conhecido em todo o mundo, até as suas inesquecíveis prestações no cinema que marcaram uma era, Clooney tornou-se mais do que uma estrela. Ele era a própria personificação do que significava ser elegante, spirituoso e magnético. O seu sorriso parecia inabalável, o seu carisma intocável e a sua vida invejável. Passadeiras vermelhas, jatos privados e os aplausos do mundo inteiro pareciam confirmar a imagem de um homem que vivia acima da dor, acima da luta, acima da mágoa. Mas e se esta não fosse a história toda? E se por detrás dos smokings e das manchetes existisse um outro George Clooney, aquele que as câmeras raramente mostravam? Um homem que carregava cicatrizes invisíveis, lutando silenciosamente contra a solidão, a agonia física e as mágoas pessoais das quais a fama e a fortuna nunca o poderiam proteger? Porque, enquanto o mundo adorava o ícone de Hollywood, por detrás dos holofotes estava um rapaz, um homem, um ser humano, alguém que conhecia a dor muito mais intimamente do que a maioria alguma vez imaginara. Muito antes dos Oscars, 2 contratos bilionários e do charme infinito. George Clooney era apenas um rapaz a crescer no Kentucky, nascido a 6 de maio de 1961. Filho de Nana Bruce, uma antiga rainha da beleza e vereadora, e de Nick Clooney, um carismático apresentador de televisão e jornalista. Parecia que George estava destinado aos holofotes. As suas raízes familiares eram ricas em talento. Sua tia era a lendária cantora e atriz Rosemary Clooney e, através de uma linhagem distante, até Abraham Lincoln fazia parte da sua árvore genealógica. Visto de fora, parecia que George tinha recebido todas as vantagens. Um lar amoroso, uma herança vibrante e um futuro promissor. Mas as aparências iludem. A dor nem sempre se anuncia com estrondo. Por vezes, chega silenciosamente, mudando uma vida antes mesmo de conseguir compreender o que está a acontecer. Para George, esta tempestade atingiu-o quando tinha apenas 13 anos. Um dia, do nada, o seu rosto jovem traiu-o. Uma doença neurológica rara, a paralisia de Bell, varreu-lhe o lado esquerdo do rosto. Num instante, o seu sorriso gelou. Um olho não fechava e metade da sua boca recusava-se a mexer. Durante quase 9 meses, essa paralisia persistiu. E para um miúdo que estava a entrar na adolescência, uma época em que a autoimagem é tudo, foi devastador. Mais tarde, George desvalorizou o sucedido em entrevistas com um sorriso, dizendo a Larry King: "Isto passa. Demora cerca de 9 meses, mas melhora." No entanto, por dentro, a memória desses dias nunca o abandonou. Nessa altura, era apenas um aluno do 7º ano, evitando espelhos, temendo a escola e suportando a crueldade dos colegas que não o compreendiam. Uns troçavam, outros encaravam, e cada dia se tornava um teste de vergonha e medo. Mas foi aí que Clooney revelou algo de extraordinário. No meio da humilhação, descobriu um estranho tipo de poder, o humor. Se conseguisse fazer as pessoas rir antes de serem ridicularizadas, dominaria o ambiente. A comédia não era apenas uma fuga, tornou-se a sua armadura. Clooney transformava o seu rosto congelado numa piada antes que qualquer outra pessoa o pudesse fazer. Não era riso de alegria, era riso de sobrevivência. Este mecanismo de defesa moldaria o homem em que se tornaria. Aquele charme descontraído e magnético de Clooney, pelo qual o mundo se apaixonaria mais tarde, nasceu naqueles sombrios dias da escola primária. Por detrás da sagacidade, por detrás do sorriso, estava um menino que cedo aprendeu a mascarar a dor com carisma. E embora a paralisia tenha eventualmente sarado, o eco daqueles meses, o medo do ridículo, o anseio por ser normal, permaneceram com ele para sempre. Com o passar dos anos, George seguiu em frente. Mergulhou nos desportos. No basquetebol, no beisebol, em qualquer coisa que provasse que era forte, capaz e mais do que o miúdo que um dia teve a cara congelada. Aliás, em 1977, tentou mesmo entrar para a equipe de beisebol Cincinnati Reds. Não conseguiu. Foi cortado na primeira ronda, outra ferida silenciosa. Mas mais uma vez riu-se da situação, enterrou a mágoa e seguiu em frente. Este foi o início de um padrão que definiria a sua vida. Resiliência forjada na humilhação, charme aguçado na dor e uma capacidade implacável de sobreviver à decepção sem demonstrar amargura. Antes de o mundo conhecer o seu nome,
antes de George Clooney se tornar sinônimo de carisma e estrelato nos ecrãs de cinema. Era apenas mais um rosto anônimo nas sombras de Hollywood. Um jovem com um apelido famoso, mas sem garantia de sucesso. O caminho para o estrelato foi tudo menos glamouroso. Os primeiros anos de Clooney na indústria foram repletos de participações especiais esquecíveis, pilotos falhados e inúmeras audições que não levaram a lado nenhum. Desde o seu primeiro papel secundário na minissérie Centennial, de 1978, até as aparições fugazes em programas como The Facts of Life, Baby Talk Bodies of Evidence, esteve longe do protagonista que um dia se tornaria. Cada pequeno papel parecia terminar em decepção. Cada oportunidade era como uma porta que se fechava. Houve momentos tão negros que precisou da ajuda de amigos para se abrigar, por vezes até dormindo em armários só para ter um teto. Hollywood não estendeu o tapete vermelho a George Clooney. Pelo contrário, fechou-lhe as portas repetidamente. Mas eis aqui o papel que o definiu. Clooney não era um prodígio, mas era persistente. Ele não desistiu. Trazia a rejeição numa mão e a determinação na outra. Passo a passo, com passos cansados, obrigou Hollywood a reparar nele. E depois, em 1994, veio o papel que viria a mudar tudo. Clooney foi escolhido para interpretar o papel de doutor. Doug Ross, no drama médica da NBC. E de repente, todos os anos de obscuridade desapareceram da noite para o dia. O pediatra elegante e emocionalmente complexo não era apenas mais uma personagem. Ele tornou-se um fenômeno cultural. O público adorava-o. As mulheres desmaiavam, os homens admiravam-no. E, pela primeira vez, George Clooney não estava apenas a sobreviver a Hollywood, ele estava a definir Hollywood. Em entrevistas posteriores, Clooney admitiu: aquele programa salvou-me. Eu estava sem dinheiro, quase não tinha mais hipóteses. O pronto-socorro deu-me tudo. Mas a televisão foi apenas o início. Clooney usou a sua fama recém-adquirida para se aventurar no cinema com escolhas ousadas. Algumas foram êxitos, como Drink no Inferno, From Dusk Till Dawn, de 1996, e Irresistível Paixão, Out of Sight, de 1998. Alguns foram tropeções, como o infame Batman e Robin, de 1997, a que mais tarde chamou desperdício de dinheiro. Mas cada papel, elogiado ou criticado, foi um degrau. Clooney estava a aprender, a adaptar-se, a aprimorar os seus instintos. Em 2001, assumiu o papel que parecia ter sido feito à sua medida, Danny Ocean em 11 Homens e um Segredo. Cool, sofisticado, com um charme natural. Clooney e Ocean eram a mesma pessoa. O filme tornou-se um enorme sucesso, gerando sequelas e consolidando Clooney como uma das estrelas de Hollywood. Mas George Clooney não se contentava em ser apenas mais um galã de cinema. Ele queria mais. Começou a procurar histórias com peso e significado. Filmes como Syriana, de 2005, Michael Clayton, de 2007, e Boa Noite e Boa Sorte, de 2005. Papéis e projetos que não só entretiveram, como também desafiaram o público, provocaram debates e deixaram a sua marca. Por isso, Clooney recebeu mais do que aplausos. Venceu Oscars, Globos de Ouro e o respeito de uma indústria que antes o ignorava. Tornou-se não apenas uma estrela, mas um contador de histórias. Um homem com visão, voz e substância. No entanto, por detrás de cada passadeira vermelha, por detrás de cada ovação de pé, desenrolava-se uma história diferente. Enquanto o mundo assistia ao triunfo, Clooney estava prestes a enfrentar uma das batalhas mais negras e angustiantes de toda a sua vida. Em meados dos anos 2000, George Clooney parecia intocável. Estava no auge da sua carreira. Auto-aclamado, realizador admirado, o galã mais amado de Hollywood. Mas, precisamente quando os holofotes brilhavam com mais intensidade, a vida atingiu-o com um golpe tão severo que quase o destruiu. Em 2005, Clooney estava a filmar Syriana, um thriller com um forte teor político que mais tarde lhe valeria um Oscar. Durante uma cena particularmente intensa, foi amarrado a uma cadeira e violentamente atirado para trás. Parecia apenas mais uma acrobacia, mas, naquele instante, algo ocorreu terrivelmente mal. A força do impacto rompeu a sua dura mater, a membrana delicada que envolve a sua espinal medula. O líquido cefalorraquidiano começou a vazar para o seu organismo. A princípio, pensou que se tratava de uma lesão comum, algo que poderia facilmente ultrapassar. Mas, em breve, mergulhou num mundo de agonia que a maioria das pessoas mal consegue imaginar. A dor era implacável, lancinante, interminável. Clooney confessou mais tarde que as enxaquecas eram tão intensas, as tonturas tão debilitantes, que chegou a ponderar pôr termo à vida. Começa-se a pensar, não posso viver assim, admitiu numa entrevista comovente.
para um homem que sempre se portou com confiança e compostura no ecrã como médico. Herói, líder. Ser reduzido a deitar-se numa cama de hospital, incapaz de se mexer sem sentir uma dor lancinante, foi humilhante e aterrador. Estava ali deitado com um soro no braço, sem me conseguir mexer. E pensei, é assim que ele acaba. A parte mais cruel. Por fora, parecia o mesmo. Ainda bonito. Ainda a estrela de Hollywood. Encantadora. Mas, por dentro, o seu corpo gritava de traição. O mundo não conseguia ver o seu sofrimento. E quando os médicos não conseguiram diagnosticar o problema corretamente, ele ficou à deriva na incerteza, suportando tratamentos intermináveis sem qualquer alívio. Finalmente, após meses exaustivos, a verdade foi descoberta. Uma grave fístula licórdica. Seguiu-se uma cirurgia. A recuperação foi longa, lenta e agonizante. Clooney descreveu a sensação como estar preso dentro de um corpo em que já não podia confiar. Cada passo, cada movimento era acompanhado de medo. E, no entanto, desse abismo, George Clooney encontrou algo de extraordinário. No meio da dor e do desespero, começou a mudar a sua perspectiva. Dedicou-se ao trabalho humanitário, envolveu-se em causas para além de Hollywood e encontrou a cura ao ajudar os outros. Passou a ver o sofrimento como um grande equalizador. O sucesso não te protege da dor. Disse, a dor é a única coisa que todos partilhamos. Clooney sobreviveu não só graças à medicina, mas também graças à perseverança, à paciência e a uma determinação inabalável para seguir em frente. Surgiu marcado, sim, mas também suavizado, mais centrado, mais profundamente humano. Mostrou ao mundo que até os ícones se podem quebrar. E que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em reerguer-se quando a vida o despedaça. Mas a dor física não era a única ferida que Clooney carregava. Nos anos seguintes, outra batalha revelar-se-ia igualmente devastadora. Uma batalha travada não nos hospitais ou nos sets de filmagem, mas na frágil arena do coração. Apesar de todo o seu charme, sucesso e presença magnética, as feridas mais dolorosas de George Clooney não foram infligidas por Hollywood, nem mesmo pelo ferimento quase fatal que sofreu. Vieram de algo muito mais íntimo, o amor. Em 1984, muito antes de Plantão Médico ou 11 Homens e um Segredo o transformarem num nome conhecido por todos. Clooney conheceu a atriz Talia Balsam. Era confiante, talentosa e vinha de uma família de renome em Hollywood. A química entre ambos foi instantânea e, em poucos anos, casaram-se. Em 1989, tomados pela paixão da juventude, casaram em Las Vegas, acreditando que o seu amor poderia resistir a tudo. Mas a realidade cedo destruiu essa ilusão. A carreira de Clooney estava apenas a começar a ganhar impulso e dedicou-se inteiramente a testes, contactos e à construção da sua reputação. Talia, no entanto, ansiava por estabilidade, por uma vida familiar sólida, uma vida que Clooney não estava preparado para lhe proporcionar. Mais tarde, admitiu que a ambição o consumiu, tornou-se emocionalmente distante e frequentemente ausente fisicamente. E o casamento rapidamente se deteriorou. O stress de tentar equilibrar um casamento frágil com uma carreira absorvente cobrou o seu preço na saúde de Clooney. Sofria de úlceras estomacais graves, uma manifestação física da turbulência interna. Sentia dores constantes, recordou certa vez, e nem me apercebia do quanto disso vinha da pressão que sofria. Em 1993, o casamento desmoronou-se, os papéis do divórcio foram assinados e Clooney, apenas alguns anos após o início da sua ascensão em Hollywood, ficou com cicatrizes emocionais que persistiriam durante décadas. Ele nunca culpou a Talia. Na verdade, admitiu abertamente que a culpa era dele. Eu não era boa nisso. Eu não era alguém que devia estar casada naquela altura. Mas o mal já estava feito. O fim do seu casamento deixou Clooney com a convicção de que talvez simplesmente não fosse feito para o compromisso. Durante mais de 2 décadas depois disso, jurou nunca mais se casar. Tornou-se o solteiro mais famoso de Hollywood. O homem que tinha tudo: fama, fortuna, boa aparência, mas carregava uma solidão silenciosa e melancólica. O mundo viu o lado glamouroso. Clooney em passadeiras vermelhas. Clooney em Aiates. Clooney a namorar com mulheres deslumbrantes como a modelo britânica Lisa Snowden, a atriz italiana Elisabetta Canales e a estrela da WWE Stacy Keibler. As manchetes retratavam-no como o playboy definitivo. Mas, a porta fechada, a realidade era diferente. Apesar das festas, 2 jatos privados e da admiração de milhões. Clooney confessou ter momentos de profunda solidão. Há noites em que o silêncio é ensurdecedor, admitiu. O sucesso encheu a sua conta bancária, mas não o vazio no seu coração. Era o que mais ria nas festas, mas regressava frequentemente a casa sozinho para enfrentar o silêncio. Era essa a cruel ironia de Clooney.
Quanto mais livre se tornava, mais só se sentia. Disse ao mundo que o casamento e a paternidade não eram para ele, e todos acreditaram. Mas, na verdade, essa convicção vinha menos da certeza e mais da dor de um coração partido. O amor magoara-o tão profundamente que jurou nunca mais arriscar. Durante 2 longas décadas, George Clooney deambulou por relações, pela fama, por acontecimentos deslumbrantes, carregando o peso de uma pergunta a que nunca conseguiu responder. Será que o verdadeiro amor algum dia lhe estaria destinado? E depois, quando menos esperava, um encontro na sua casa. Em Itália, mudaria tudo. Depois de mais de 20 anos a jurar que nunca mais se casaria, convencendo-se de que o amor não era o seu destino. A vida de George Clooney sofreu uma reviravolta extraordinária em 2013. Na sua adorada aldeia no Lago Como, em Itália, um lugar para onde se refugiava frequentemente em busca de solidão e tranquilidade. Um amigo comum trouxe consigo uma convidada que mudaria para sempre o rumo da sua história. O seu nome era Amal Alamuddin. Ela não era de Hollywood, não se preocupava com celebridades ou glamour. Amal era uma brilhante advogada de direitos humanos, fluente em várias línguas, respeitada internacionalmente e movida por uma paixão feroz pela justiça. Para Clooney, que passara décadas a encantar o mundo com o seu charme, Amal era diferente de qualquer pessoa que já conhecera. Ela não se deixava impressionar por George Clooney, a estrela de cinema. E isso, mais do que qualquer outra coisa, cativava-o. Nessa primeira noite, ela falou com convicção sobre os crimes de guerra, os direitos humanos e a procura de justiça para aqueles que não tinham voz. Clooney, geralmente rápido com uma observação espirituosa, ficou sem palavras. Em entrevistas posteriores, admitiu: "Não percebi o quão insatisfatória era a minha vida até conhecer a Amal." O que começou como conversas casuais, depressa se transformou em algo mais profundo. Trocaram e-mails, ponderados, espirituosos e, muitas vezes, divertidos. George Clooney, o eterno solteirão de Hollywood, viu-se subitamente a verificar a sua caixa de correio com o entusiasmo de um adolescente. O vínculo entre eles não foi construído em passadeiras vermelhas ou jantares com champanhe. Foi construído em reflexões noturnas, ideais partilhados e honestidade emocional. Em poucos meses, Clooney já sabia. Pela primeira vez em décadas, conseguia vislumbrar um futuro que não se definia pela solidão. Saiu e comprou um anel, não para ostentar, não para se promover, mas porque não conseguia imaginar a vida sem ela. Certa noite, em casa, num momento de tranquila vulnerabilidade, George Clooney, o homem que jurara nunca mais casar, ajoelhou-se. Durante 20 minutos agonizantes, Amal ficou em silêncio, atônito. Chegou mesmo a brincar depois, dizendo que pensou em apagar a vela da mesa se ela dissesse que não. Mas, finalmente, ela disse que sim. E naquela única palavra, tudo o que Clooney pensava saber sobre o amor desmoronou-se. Para George, não foi apenas um pedido de casamento, foi um renascimento. Após anos de solidão e rodeado de muros de proteção, escolheu a vulnerabilidade, ele escolheu a esperança, ele escolheu-o para sempre. O mundo mal imaginava que aquele pedido de casamento discreto iria levar a um dos casamentos mais elegantes e celebrados da década. Uma união, não de espetáculo, mas de amor verdadeiro redescoberto. A 27 de setembro de 2014, Veneza, a cidade dos canais, do romance e da elegância intemporal, parou por um instante enquanto George Clooney se preparava para fazer aquilo que um dia jurou nunca mais fazer: casar. O local escolhido foi o Ammon Canal Grand, um majestoso palácio veneziano do século XVI que transpirava história nas suas paredes de mármore ilustres. Gôndolas deslizavam silenciosamente sobre as águas iluminadas pelo luar, transportando os convidados por canais estreitos, como se a própria cidade tivesse conspirado para criar um sonho perfeito. Uma jovem chegou radiante, usando um elegante vestido Oscar de la Renta, feito à medida que flutuava com graciosidade e convicção. George, de smoking Giorgio Armani, não conseguiu esconder o deslumbramento nos olhos quando ela se aproximou. Pela primeira vez, o homem que encantara milhões parecia tomado pela emoção. O seu sorriso mais suave, os seus olhos mais brilhantes, todo o seu ser transformado pelo amor. A lista de convidados era uma prova dos mundos que uniram. A realeza de Hollywood, Matt Damon, Cindy Crawford, Bill Murray, Bono, misturou-se com diplomatas, defensores dos direitos humanos e amigos próximos do mundo jurídico de um centro comercial. Foi uma fusão de glamour e seriedade, de brilho das estrelas e substância. Mas, apesar dos nomes de peso, a cerimônia em si foi surpreendentemente íntima. Celebrada por Walter Veltroni, antigo presidente da Câmara de Roma e amigo de longa data de George, a cerimônia de casamento não teve qualquer traço de teatralidade hollywoodesca. Não houve escândalos dignos de tabloides, nem exibições teatrais.
Em vez disso, houve serenidade, reverência e a força silenciosa de duas pessoas que enfrentaram tempestades e agora encontraram refúgio uma na outra. A voz de George tremeu ligeiramente enquanto prometia ser não só sócio de um centro comercial, mas também amigo, família e porto seguro dela. Um centro comercial, elegante e luminoso. Proferiu palavras que amoleceram até os corações mais empedernidos da sala. Para aqueles que testemunharam o evento, foi menos um casamento de celebridades e mais um lembrete sagrado de que o amor, na sua forma mais pura, permanece intocado pela fama. Depois, o riso e a alegria tomaram conta da recepção. Os convidados brindaram com vinhos italianos de colheitas antigas, jantaram pratos de alta gastronomia e dançaram sob o brilho dos lustres. Clooney, outrora o eterno solteirão que declarara que nunca mais voltaria a casar, estava agora de mãos dadas com a sua mulher, provando que estava enganado da forma mais bela possível. Para o mundo, foi o casamento da década. Para George, foi algo muito maior. O dia em que deixou de fugir do amor. O dia em que finalmente encontrou a paz na única coisa que sempre lhe faltara. Mas o casamento foi apenas o início. Para lá da luz das velas e dos aplausos, George e Amal cedo enfrentariam a realidade de construir uma vida juntos, conciliando duas carreiras de sucesso, lidando com a distância e aprendendo o verdadeiro significado de lutar por amor. Quando os aplausos em Veneza se dissiparam, George e Amal depararam-se com algo muito mais desafiante do que um casamento luxuoso. Um casamento a sério? Ao contrário da imagem de conto de fadas pintada pelos mídia, as suas vidas estavam longe de ser simples. George era ainda um dos rostos mais reconhecidos de Hollywood. Representando, dirigindo, produzindo. O seu trabalho levava-o de um lado a outro do mundo. Entretanto, Amal esteve no centro de batalhas jurídicas de alto risco, representando vítimas de crimes de guerra, desafiando governos e defendendo a liberdade de imprensa. O seu tribunal era o palco mundial, os seus opositores alguns dos regimes mais poderosos da Terra. A distância não era metafórica, era constante. Meses de viagem, chamadas perdidas, voos longos e noites separadas ameaçavam criar uma barreira entre eles. Mas, desde o início, tinha feito um pacto, nunca passar mais de uma semana separados. Nem sempre foi fácil, mas ambos lutaram por isso. Clooney disse mais tarde, fazemos com que funcione porque ela vale a pena, a cada quilômetro, a cada hora. Para honrar esta promessa, Clooney começou a reformular a sua carreira. Reduziu os seus projetos como realizador, tornou-se muito mais seletivo em relação aos seus papéis e deu prioridade ao tempo em casa. Amal, apesar do trabalho exigente, também encontrou formas de manter a família no centro de tudo. Juntos, comparam casas não apenas como luxos, mas como refúgios lá como Los Angeles, Berkshire. Cada lugar era uma promessa. Não importava o quão longe o mundo os afastasse, voltavam sempre a ficar juntos. O seu relacionamento prosperou não só no romance, mas também na defesa de causas. George esteve orgulhosamente ao lado de Amal em cimeiras de direitos humanos, enquanto ela desfilava na passadeira vermelha nas suas estreias. Desviava frequentemente a atenção em entrevistas, insistindo que ela era a verdadeira estrela. Ela, por sua vez, celebrava a sua capacidade de usar a fama como plataforma para a justiça. Mas mesmo no amor havia conflitos silenciosos. O trabalho de Amal exigia frequentemente a sua presença em países distantes durante semanas. George, embora rodeado de fama e luxo, admitia momentos de profunda solidão. Ainda assim, ambos optaram por ter fé naquilo que estavam a construir. O seu amor não se baseava na perfeição, mas sim na persistência, em escolherem-se repetidamente, mesmo quando a vida os levava em direções opostas. Em 2024, enquanto George se preparava para sua estreia na Broadway em Boa Noite e Boa Sorte, em Nova York, Amal permaneceu na Europa com os filhos. Os meios de comunicação social repercutiram rumores de separação, chegando mesmo a especular sobre um divórcio de $500 milhão. Mas tanto George como Amal se apressaram a desmentir os boatos. George declarou simplesmente, ainda nos amamos e respeitamos. Nada mudou. A sua história nunca teve a pretensão de ser um conto de fadas de Hollywood. Era algo mais profundo. Duas pessoas que se encontram mais tarde na vida, ambas marcadas por cicatrizes do passado, ambas carregando imensas responsabilidades, mas ambas escolhendo, dia após dia, permanecer juntas. E, em breve, a vida iria testá-las de uma forma ainda mais profunda, quando Clooney assumiu um papel que jurou nunca desempenhar, o da paternidade. Durante décadas, George Clooney foi o solteiro mais famoso de Hollywood. Ele disse-o inúmeras vezes. O casamento não era para ele. Os filhos não estavam nos seus planos. Mas em junho de 2017, aos 56 anos, tudo mudou. George e Amal deram as boas-vindas aos gêmeos Ella e Alexander. O homem que um dia declarou que a paternidade não era o seu destino,
via-se agora assegurar duas pequenas almas que redefiniram toda a sua existência. Não me via como um pai, admitiu Clooney. Não é que não gostasse de crianças. Simplesmente nunca imaginei isso para mim. Mas, no momento em que viu os seus filhos, o mundo que julgava conhecer desmoronou-se, dando lugar a algo mais profundo, mais suave, infinitamente mais significativa. De repente, o ícone de Hollywood trocou as estreias noturnas pelas mamadas noturnas, as passadeiras vermelhas pelas mudas de fraldas e os sets de filmagem pelas histórias para dormir. Os amigos notaram a mudança imediatamente. Clooney, antes movido pela carreira acima de tudo, começou a recusar grandes projetos apenas para ficar em casa. As suas manhãs já não eram sobre guiões ou reuniões, mas sim sobre panquecas com ela e passeios de bicicleta com Alexander. Esta transformação tornou-o mais humilde. Costumava brincar sobre ser o velho pai em eventos pré-escolares, chegando a dizer num programa de entrevistas noturno: "Posso parecer o avô da sala. Mas não estou morto. Os meus filhos mantêm-me jovem de formas que nunca imaginei." Por detrás do humor, porém, havia um profundo orgulho, uma vulnerabilidade que revelava o quanto a paternidade o tinha tocado. É claro que a paternidade trouxe consigo medos. Quando Alexander foi diagnosticado com asma, Waraj, Nakim, George e Amal entraram em modo de proteção extrema, especialmente durante a pandemia de Covid-19. Isolaram-se de quase todos os contactos externos, cozinhando, limpando e jogando jogos de tabuleiro em casa, construindo fortes com almofadas do sofá e valorizando os rituais mais simples e pequenos. Mais tarde, Clooney disse: "Deixa-se de pensar em si próprio. Todas as decisões passam a ser sobre eles. É assustador." E o mais bonito de tudo, George e Amal fizeram uma escolha consciente de educar os filhos com privacidade e simplicidade. Recusaram convites para capas de revistas, evitaram expô-los ao mundo digital e protegeram a sua infância com unhas e dentes. "Não quero que os meus filhos cresçam a pensar que o dinheiro é o objetivo", explicou Clooney em Tempos. "Quero que herdem valores, não apenas riqueza." E depois vieram as surpresas que só as crianças podem trazer. A certa altura, Clooney revelou, com orgulho e divertimento, que os gêmeos falavam fluentemente italiano, língua que nem ele nem Amal dominavam. "Conspiram contra nós em italiano", brincou. Para George Clooney, a paternidade não era apenas mais um capítulo da sua história. Este tornou-se o cerne do seu legado, não escrito em números de bilheteira ou estatuetas douradas, mas em risos, canções de embalar e noites tranquilas à beira da lareira. Nas suas próprias palavras, achava que tinha tudo, mas brincar com os meus filhos todas as manhãs é a melhor parte da minha vida. Mesmo com a família a tornar-se o seu porto seguro, Clooney não conseguiu escapar às sombras da idade e da dor. O seu corpo carregava as cicatrizes do passado, e a sua carreira, embora próspera, assumiu um novo significado. Hoje, aos 64 anos, George Clooney já não é o homem que procura os holofotes de Hollywood. O outrora solteiro mais cobiçado dos ecrãs prefere agora manhãs repletas de panquecas, passeios de bicicleta à beira do Lago Como e noites de risos com a família, que significa mais para ele do que qualquer passadeira vermelha alguma vez poderia dizer. Durante a maior parte dos dias, George e Amal vivem na Vila Oleandra, o seu santuário de $100 milhões no Lago Como. Este não é apenas um imóvel de luxo. Foi lá que conheceu Amal em 2013 e continua a ser o coração da sua vida familiar. Com o seu cais privado, Jordans, adega e até uma cozinha de chefe, onde Clooney cozinha para os seus filhos. Tornou-se o seu pequeno paraíso. Durante o ano letivo, mudam-se frequentemente para a sua mansão do século XVII em Berkshire, Inglaterra, com campos de tênis e jardins exuberantes. Ou recolhem tranquilamente a sua casa em Los Angeles. Mas Clooney insiste que o lar não se resume a paredes ou metros quadrados. Está presente onde quer que Amal, ela e Alexander estejam. Mesmo nesta vida mais tranquila, Clooney carrega um fardo. A lesão na coluna vertebral sofrida em Siriana nunca cicatrizou completamente. A dor crônica persiste, obrigando-o a evitar atividades de alto impacto e viagens constantes. Houve dias, admitiu, em que a agonia o levou à beira do desespero, mas agora adota um ritmo mais tranquilo. Refeições ao estilo mediterrâneo preparadas com o carinho de Amal. Passeios de bicicleta por estradas sinuosas de Itália e longas tardes a ler ou a escrever roteiros. "Não vou ao ginásio", brincou certa vez. "O meu exercício é amar a vida devagar." Profissionalmente, Clooney não se retirou. Ele simplesmente está mais seletivo. Em 2022, reuniu-se com Julia Roberts para o filme Ticket to Paradise, encantando o público com o seu já conhecido charme. Em 2023, realizou The Boys in the Boat, uma história sobre a resiliência durante a Grande Depressão. Através da sua empresa, a Smokehouse Pictures continua a produzir filmes que priorizam o significado em vez do espetáculo.
Evita as redes sociais. Raramente dá entrevistas e quase nunca aparece em manchetes de mexericos. A sua presença pública centra-se agora em causas importantes, direitos humanos, liberdade de imprensa, justiça global, muitas vezes ao lado de Amal. Financeiramente, continua a ser uma das estrelas mais ricas de Hollywood, com um patrimônio superior a $500 milhão. Uma parcela significativa veio da venda bilionária da sua empresa de tequila Casamigos. Mas o que o define agora não é o que guardou, mas sim o que doou. Através da Fundação Clooney para a Justiça, ele e Amal investiram milhões na reconstrução de escolas em zonas de guerra, no apoio a jornalistas e na defesa de vítimas de opressão política. Clooney discursou nas Nações Unidas, condenando as ditaduras e exigindo a responsabilidade global. Já fez o seu testamento, garantindo que não só a sua família, mas também as causas humanitárias. Herdará o seu legado. Não quero que os meus filhos cresçam a pensar que o dinheiro é o objetivo. Quero que herdem valores, não apenas riqueza. Aos 64 anos, o homem outrora conhecido como o eterno solteirão de Hollywood é agora marido, pai, humanitário e pensador. As passadeiras vermelhas perderam o brilho, mas a luz interior arde mais do que nunca. A fama transformou-o num ícone, mas foram o amor, a integridade e o propósito que o completaram. A sua história já não se resume ao glamour de Hollywood. Trata-se de resiliência nascida da dor, da esperança redescoberta no amor e do legado de um homem que transformou a dor em humanidade. O percurso de George Clooney é mais do que a história de uma estrela de Hollywood. É a história de um homem que viveu a humilhação, o desgosto, a dor lancinante, os triunfos deslumbrantes, por fim, uma redenção silenciosa. Desde o rapaz do 7º ano paralisado pela paralisia de Bell, ridicularizado por algo que não conseguia controlar, até ao ator lutador que dormia em armários, ignorado pela própria indústria que mais tarde o idolatraria, do marido cujo primeiro casamento se desmoronou sob o peso da ambição, deixando-o convencido de que o amor não era para ele, ao ícone global derrubado por uma lesão na coluna tão insuportável que questionou se a vida valia a pena. Cada ferida, cada cicatriz, cada noite solitária moldou. No entanto, nunca deixou de seguir em frente. Hoje, Clooney já não é apenas o galã charmoso com um sorriso de smoking. É um pai que decora histórias para adormecer, um marido que ainda olha para um centro comercial com admiração, um humanitário na linha da frente da justiça. O homem que antes vivia para o aplauso vive agora com propósito. O que torna a sua história tão poderosa não é o glamour, mas sim a transformação. Clooney transformou a dor em empatia, a solidão em amor, a fama numa plataforma para a justiça. Ele provou que a verdadeira grandeza não se resume a nunca se quebrar. Trata-se de quebrar e ainda assim escolher reerguer-se. Aos 64 anos, George Clooney não se está a apagar. Ele está a florescer de forma discreta, intentional e bela. Os holofotes que outrora o definiam brilham agora sobre algo maior. Um legado de integridade, compaixão e a lembrança de que até as lendas são humanas. E talvez seja esse o seu maior presente para todos nós. Não os filmes, não os prêmios, não as manchetes, mas a simples verdade de que, por mais que o mundo o aplauda, o que realmente importa é o amor, a família e o propósito. Por isso, da próxima vez que vir George Clooney, seja no ecrã, numa rara entrevista ou a passear ao lado de um centro comercial numa cúpula de direitos humanos, lembre-se, não está a olhar apenas para uma estrela de cinema. Está a olhar para um sobrevivente, um pai, um marido, um homem que escolheu a vulnerabilidade em vez do medo e que transformou as suas maiores tragédias numa vida com sentido. E talvez seja esta a verdadeira lição da vida de George Clooney. Por mais dor que carreguemos, por mais vezes que caiamos, há sempre esperança, há sempre amor e há sempre uma hipótese de nos reerguermos, mais fortes, mais sensíveis e mais humanos do que antes.